A paz do Senhor para os irmãos. Poderia sentar. É um prazer estar aqui, irmãozito. Rapaz, eu não te conheci não, rapaz. Você está novo demais. Você é seu filho? É? Fica de pé. Quero receber vocês. Vamos recebê-los como bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Pô, põe o velho, irmão. Põe muito velho, né? Que foi eu que casei ele. Agora vem com os filhos grandes para cá, então tá bom, tem muitos anos que eu casei ele, né? Tem muitos anos que eu fiz o casamento. Primeiro casamento que eu fiz na família Souza foi da Divina. Me parece que está fazendo agora 47 anos que eu casei ela. Os anos passam, né? Bom é que passa e eu não fico velho, né? Isso aqui é bom, meu filho. Isso aqui é bom. Esses dias encontrei com uma mulher, fiquei em Caldas Novas, apresentei o irmão falando lá que eu abri a primeira igreja em Caldas Novas na casa da mãe dele e ganhei eles para Jesus. Isso foi no ano de 64. E aquela igreja ficou plantada. Com 3 meses, eu fiz o batismo em Caldas Novas de 37 candidatos. Engraçado. Entre eles, que eu batizei naquele dia, tem um pastor aqui, o pastor Nelson. Batizei ele naquele batismo. É bom demais trabalhar para Jesus. Meus irmãos, estou muito alegre de ver aqui o pastor Reginaldo. Reginaldo converteu aqui, casou aqui, pus ele para começar a dirigir as congregações, foi para a América, para o Japão, ficou 15 anos sem vir, agora veio para ficar. É filho da casa, né? Muito alegre, irmão. Eu fico pensando, irmão, diferença de obreiro. Culto de família e fala essas coisas. Filho da igreja, nasceu aqui, passou 15 anos fora daqui, chegou, e eu vi a família dele. Esposa, irmã Sueli, jovens, moças, tudo cante. Não tem nenhum deles aqui não, né? Hoje. Cadê a Sueli? Sueli nem... Sueli está aí. Por que você não trouxe assim para me apresentar? Eu fiquei encantado, quero elogiar vocês pelos filhos que vocês têm. Eu fiquei encantado, satisfeito de saber que aqueles meninos cresceram na América e vieram crentes. Olha a diferença. Olha a diferença. Não vou falar o nome não. Mas foi outro filho na fé para a Inglaterra. Foi outro. Voltou para cá, veio aqui um dia. Chegou com os filhos, cabeludo, brinco na orelha, e nunca mais pisou aqui. Aí vai falar, pastor Jorge não deu cartaz, não foi atrás. Não, a igreja pertence ao povo de Deus. Estou falando isso para mostrar a diferença de crente, porque eu vou falar hoje sobre a igreja que vence o mundo. A igreja é uma igreja vitoriosa. Eu não gosto de ver gente falar que a igreja está em dificuldade, está acabando, porque a igreja não tem derrota. Escândalo tem, mas escândalo nenhum acaba com a igreja, porque quem sofre é quem dá o escândalo. Tem tanta coisa feia por aí, tem nada a ver com a igreja.
A igreja do Senhor é santa. Eu fiquei sabendo. Todo mundo fica sabendo dessas coisas. 2 pastores em Anápolis. Entregou a direção da igreja e avisou o ministério. Falou: irmão, nós estamos entregando porque o fulano nós resolveu morar junto. Largou as esposas e foi morar junto. 2 pastores. Isso não tem nada a ver com a igreja. Aí eu fui domingo na igreja. Domingo da igreja, achei engraçada a expressão do pastor. E eu ia transferir o pastor, mas a igreja me pediu, fui lá ouvir a igreja. E a igreja estava cheia. Eu disse: eu quero saber se vocês querem dar um voto de apoio a esse pastor para ficar aqui. A igreja inteira, total, estava glorificando a Deus dentro da igreja. Glorificando a Deus dentro da igreja. E vibrou, aplaudiu a minha ação. Alguém me abraçou: pastor, que maravilha, que justiça que o senhor fez. Se o senhor fizesse injustiça com esse pastor, nós ia ficar triste. E tinha 2 murmuradores lá fora, murmurando. Sabe o que aconteceu? Os 2 começaram a trocar conversa lá, atacar o outro. Final, trançaram no tapa. Rolou no chão os 2 lá. Aí o irmão telefonou: pastor, como é que você vai ficar numa igreja dessa, pastor, agora, com esse escândalo em Anápolis? Não, irmão, isso é problema dos 2. A igreja mesmo do Senhor Jesus estava aqui glorificando a Deus aqui dentro. Aí ele falou: esse dia 2 pastores amigou aí, largou a família, foi morar junto, a igreja não fracassou, a igreja continua a mesma coisa. Então, se você for olhar para escândalo, e não tem escândalo maior que houve na terra, quando a igreja era só as 5 pessoas. Caim matou o seu irmão, matou Abel. Então, irmãos, a igreja Jesus Cristo disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quem é igreja do Senhor Jesus tem convicção que vai para o céu. Não enrola com nada neste mundo. Ele vive no meio das trevas, mas ele é luz. Ele resplandece como luz. Dou graças a Deus quando o pastor Josué disse, e o pastor Messias disse que essa igreja é a igreja que sabe amar. É meu, pastor, isso aqui há uma facilidade de adaptação. A pessoa chega aqui, logo vira filho, fica parecendo que ele nasceu aqui, vive aqui desde o começo. Ismael já virou filho aqui, chegou há pouco tempo. A igreja é assim. A igreja do Senhor Jesus é assim. Eu tenho visto muita coisa. Muita coisa. Eu fui um homem que passei pela maior luta de igreja até hoje. Quando no ano de 60, 59, houve uma luta na rua 55, aonde era a nossa sede regional do estado. Irmão, tem coisa lá que eu não posso nem contar. Eu vou pegar o outro na porta da igreja, amarrar. Parece que naquela época a igreja ia acabar. Parece que a igreja ia acabar. O maior escândalo, irmão do céu. Um advogado falou para o irmão Paulo Macalão, para o irmão Inácio, que se nós entrasse no templo da 55 e tivesse lá dentro, nós ganhava a questão.
advogado afamado em Goiânia, Paulo Pacheco. Nós foi na onda. E os pastores foi na onda. Vieram de Brasília com a banda. E eu, o pastor André tinha uma caminhonete Studebaker naquele tempo. Nós rodamos a noite inteira catando crente e juntando crente numa praça em Goiânia para entrar no templo. Era a ordem do advogado. Era mais ou menos 2 horas da manhã. Nós entramos no templo. E lá tinha os moços lá vigiando o templo. O advogado não deixou de sair mais. E ficamos lá. E foi indo. Mas seu dia, o povo foi realinhando. Quando foi 7 horas, o Zezé falou no programa: acaba de ser arrombada a igreja Assembleia de Deus na rua 55. E naquele tempo tinha rádio patrulha. E ele falou assim: nós temos que ficar aqui. O povo foi saindo. Chega um ponto de advogado e falou assim: ó, agora tem que sair. É ordem do governador, do juiz, é para sair, porque senão. E eu morava ali na Goiás e desceu a rádio para todo. Tchau, todo mundo que sair. Acabou a igreja. Parece que acabou, irmão. Você tinha vergonha de ter que sair na rua. Em 55, era a igreja toda. Sabe o que Deus fez? Com aquilo, Campinas se organizou. Com aquilo, Fama se organizou. Setor Pix, Pedro do Rico se organizou. Pastor Jânio não aguentou, abriu um salãozinho aqui na Vila Nova, com 8 pessoas, e começou. Cada um faz um trabalho para um lado, e começou. E Deus começou a trabalhar. O que virou a Assembleia de Deus em Goiânia? A maior capital em evangelização hoje é Goiânia. Não houve nenhum escândalo que segurasse a igreja ficou poderosa. Deus teve que usar aquele escândalo, porque foi Deus que fez aquilo. Eu acho que se não tivesse essa condição, a gente estava até hoje, na 55, parecendo Roma, Papa mandando em todo mundo. Hoje não. Vila Nova hoje está com 20 e tantos mil membros. Vila Nova tem quase 300 igrejas, Campinas tem umas 300 igrejas, Fama também tem, dá mais de quase 2.000 igrejas que nasceu daquele dia para cá. Então é a igreja que vence o mundo. Não existe barreira para a igreja na terra. Vocês creem nisso? Tem crente que dá uma lutinha, irmão, estou até com vergonha de ir na igreja, irmão. Como é que eu saio na rua? Não, precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque a igreja é triunfante. Há 3 tipos de crente: carnal, espiritual e natural. Tem crente que fala: se tirar esse pastor, a igreja acaba. Quantas lutas eu tenho? Pastor, você vai tirar esse pastor aqui, a igreja vai acabar. Acaba nada. Acaba nada. É Deus que trabalha, é Deus que faz. Toda vida eu confiei em Deus. Então, a igreja. Você lembra, né? O Chicão lembra da. Eu estou contando isso, irmão, para vocês verem que nada segura a igreja do Senhor Jesus. Ah, pastor pecou e vai ser excluído. Sai da igreja. Mas a igreja são aqueles nascidos de novo. Igreja são aqueles lavados no sangue do Cordeiro. Igreja é aquele que está ligado na videira. Igreja sabe, porque o Espírito Santo mostra que ele é filho de Deus. Louvado o santo nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu fui um pastor bem radical e larguei. Porque é muito fácil mostrar ser crente pela aparência. Pela aparência.
Uso e costume para mostrar aparência. O crente verdadeiro salvo, ele mostra que é crente de dentro para fora. Ele é transformado, porque o Espírito Santo está nele, habita nele, e ele conhece Jesus. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cite comigo o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Então, meus irmãos, Paulo estava jubilando, cantando. Uma das coisas que eu mais admiro em Paulo, que Paulo não escondia pau para bater em cego, como diz nós. Paulo não escondia os defeitos dele, não escondia as fraquezas dele. Paulo disse: olha, eu vou dizer para vocês, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que eu sou. Mas, irmão, ele cria. Paulo estava falando do homem. Paulo estava falando do homem. Homem é homem. Homem tem natureza carnal. Todo homem. Todo homem. Eu, quando converti, que eu era menino, os obreiros ensinavam totalmente errado o jejum. Jejum. Mano, você tem que jejuar para enfraquecer a carne. O caboclo vigiar 3 dias por semana para ver se a carne dele ficava fraca. Jejum não enfraquece carne, não, irmão. Carne é carne. Nós temos a natureza do pecado da nossa vida. Agora, o que faz o crente vencer é a natureza divina que entra em nós. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. Nós fomos nascidos, fomos gerados. Foi por isso que Jesus disse: Nicodemos,
ninguém entrará no céu se não nascer de novo. O nascimento de novo muda a vida de uma pessoa, muda o desejo. Eu dei um testemunho, preguei para o senhor, um fazendeiro, e contei para eles, para contar para ele o valor do Evangelho. Mas o Evangelho é poderoso, eu estou precisando, pastor, o Evangelho é poderoso, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta. Eu vou dar um testemunho meu para você. Ele brinca muito comigo. Ele, olha, Jesus me chamou no meio da rua. Eu tinha 18 anos de idade, mergulhado na vaidade, no pecado, com 18 anos de idade. Jesus me chamou no meio da rua, e eu fui para casa e disse: mãe, de hoje em diante eu sou crente. E eu disse: olha, daquela hora em diante, eu tinha uma moça que eu estava namorando com ela. Eu nunca fui terminar o namoro com aquela moça, nunca mais vi ela. Nunca mais encontrei com meus amigos que faziam, que levavam para o jogo, para a bebedeira, para os bailes, não. Porque o meu desejo daquela hora em diante era só servir a Jesus, só fazer a vontade de Deus. Eu, jovem, nunca tive dificuldade, nunca fui disciplinado, nunca fui chamar a atenção na reunião: ó, porque você fez isso, não, senhor, não é por mim não, é pelo poder do Evangelho na minha vida, não só na minha, mas de todos vocês. Vocês têm na mente o Espírito Santo que é dado através da palavra de Deus. E aqui diz assim, que, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede. Quando você está fraco, Jesus chega. Aleluia! Jesus chega. Um dos versículos mais importantes que eu acho na Bíblia está escrito em Hebreu, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Das nossas fraquezas. Irmão, das nossas, escrituras, que não possa compadecer, porque como nós, foi tentado em tudo, e não pecou, e não cedeu. Uma pessoa no estado me telefonou: pastor, o senhor fez uma pregação e eu não tinha despertado na sua pregação. Eu achei, eu encantei. O que foi? O senhor pregou sobre a tentação lá no deserto de Jesus, e o senhor falou, depois fui meditar, o senhor disse que Jesus venceu Satanás, não foi como Deus, foi como homem. Jesus não usou o poder de Deus para vencer Satanás, não. Ele usou o poder da palavra. Da palavra. Satanás, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu até o final com o poder da palavra. Então, meus irmãos, o que é que Jesus fez? Ele intercede, ele é nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Ele está cuidando de nós. Muitas vezes tem pessoa que comete um erro,
Em vez dele consertar, ele atola no pecado. Bom, eu já estou arrasado mesmo, não tem mais jeito para mim, e eu vou gozar do mundo, porque eu pequei, não irão me perdoar. Mas João disse: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém de vós pecar, saiba que tendes um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente o nosso, mas de todo o mundo. Jesus é o nosso advogado, e por isso Paulo disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo que aqui não tem demônio, não tem pecado, não tem influência, não tem nada que nos separa deste amor. Irmãos, Assembleia de Deus, quando eu comecei a servir a Deus, se excluir uma pessoa porque ele cometeu um pecado, se fosse o culto da igreja, não podia entrar. Não podia entrar. Às vezes a pessoa ficava lá fora chorando e orando lá de fora, porque não podia entrar, tinha pecado. Por causa disso, eu na minha reunião eu acabei com a palavra exclusão. O campo que eu dirijo não tem a palavra mais exclusão. Aí alguém disse para mim assim: pastor, mas como é que é lá? É bagunça? O senhor não exclui mais? Não. Mas eu disciplino. Por quê? Eu estou disciplinando um crente. O crente teve um problema, eu disciplinei um crente. E eu não cortei ele e joguei fora, não. A igreja tem que disciplinar. Aquele crente tem que saber que ele não pode continuar daquele jeito, mas o amor tem que ser dobrado. Irmão, você está assim, mas aqui tem uma igreja que te ama. Aqui tem uma igreja que está orando por você. Estamos esperando o seu regresso. Estamos voltando, esperando a sua comunhão de novo. Volte depressa. Volte depressa. É esse que deve ser a posição da igreja. Você vê, quando o filho pródigo saiu, o pai ficou olhando. O pai nunca tinha esquecido. O pai ficou pensando nele. Ele vai voltar. Meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. E quando o filho volta, o pai viu de longe e alegrou. Pulou no pescoço daquele filho, abraçou, põe anel, dá banho nele, coloca a alpaca dos pés, mata o cevado. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a diferença, irmão, do pai. O pai não esquece, o pai está preocupado. É isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? O pródigo estava lá: eu estou arrasado, eu estou perdido, mas meu pai me espera, meu pai me aguarda. Aquele pai é o símbolo de Deus, esperando. Aí o filho mais velho viu: que barulho é esse aí? Ah, seu irmão voltou. Meu irmão voltou e seu pai está fazendo festa. Ficou lá emburrado, revoltado. Veio o pai: meu filho, o que foi? Pai, eu nunca desviei. Estou aqui há tanto tempo. O senhor nunca me matou um cerrado para os meus amigos. Agora, esse teu, aí já não era irmão mais não. Esse teu filho gastou o dinheiro tudo com as meretriz, foi para o mundão. Agora o senhor faz parte da festa para ele. O pai amoroso: meu filho, era justo fazer festa para o meu filho, porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Meu filho, você, tudo que eu tenho
esqueceu. Você não comeu porque não quis, não matou porque não quis, porque tudo está nas tuas mãos. Goza do direito que você tem. Quantos crentes, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me deu um cargo, mas não quer nada, quer o nome. Irmão, todo crente tem direito de trabalhar para Jesus. Trabalhe na obra. Então, meus irmãos, quando Paulo diz assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, o amor de Deus, o tamanho do amor que Deus tem para com o pecador. Eu abri uma igreja no lugar aí, e eu disse assim, eu vim aqui nessa cidade, Deus me mandou aqui abrir um trabalho, então mandou mesmo. Eu tenho uns trem assim comigo que ninguém entende. Eu falei assim, pastor Itemar, pastor Paulo, me leva em Palmeiras. Deus mandou abrir um trabalho em Palmeiras. Aí encontrei com umas pessoas que eram renegadas. Era ex-prefeito, Paulo, então 5 pessoas renegadas pela sociedade, pela Assembleia. Eu vou abrir um trabalho por causa de vocês aqui. Passei lá, e andando na rua, passei em frente a uma praça, falei, olha, eu arrepiei aqui agora. Eu dei um arrepiaço aqui, eu quero uma igreja nesse lugar. Eu quero uma igreja nesse lugar, aqui dessa praça. Voltamos, o pastor Itemar falou com o pastor Maurício, rapaz, o pastor já tem uns negócios engraçados. Ele passou no lugar lá e fez assim, e disse que arrepiou. Disse que uma igreja lá, assim, pastor Itemar, aquele lote que ele passou lá é meu. Aquele lote daquela assim, é meu. Você vende aquele lote? Vendo. Bom, já que o pastor Jó arrepiou, também arrepiei. Eu vou pagar o lote e dar para a igreja. Pagou aquele lote e deu de presente para a igreja. Está lá uma grande igreja construída ali em Palmeiras e Goiás. E todas aquelas pessoas, aí o pastor, muito radical, falou no púlpito, abriu uma igreja aqui agora, Assembleia de Deus de Palmeiras, que é proibido proibir. Pastor de lá diz que é proibido proibir. Proíbe nada. E eu nunca vi um pastor para gostar do que não presta. E fala o meu nome. Eu nunca vi um pastor para gostar do que não presta, igual o pastor Jorge. E eu fiquei sabendo. Eu falei, irmão, estão dizendo que eu sou um pastor que gosta do que não presta. Eu nunca vi uma verdade tão grande como esta. Eu gosto do que é ruim, irmão. Eu penso no cara que gosta do que é ruim, é eu. Quando mais ruim, mais eu gosto. Eu tenho essa doença. Quando está ruim, aí que eu gosto. Mas eu quero dizer para os irmãos, com quem que eu aprendi esse trem, esse defeitão meu. Com quem que eu aprendi? Eu aprendi com o meu Jesus. Foi ele que me ensinou. Porque diz que ele veio na terra morrer, mas ele veio por ruim. Ele não veio buscar bom. Ele disse que o justo não necessita de... Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O Evangelho é isso. É isso que Deus quer para nós. Deus quer amar o pecador através de mim. O dia que eu dirigi o primeiro culto, tinha um baixinho lá. Pastor, não estou prestando para nada, sou desviado. Não, eu sei que eu vim consertar. Não, pastor, o senhor não conserta, não dá conta de consertar eu não. Certo, sim. Aí o pastor disse, acabou que tem 2 mulheres dentro de casa. Fico com 2 mulheres. Você fica aí ouvindo a palavra de Deus, que Deus vai te consertar, rapaz. Deus vai te consertar. E ele começou. Esse homem, o pior homem que podia ter na hora que eu cheguei em Palmeiras. Na outra semana eu fui convidado para ir em Palmeiras. Cheguei lá, está aquele homem esperando. Pastor, eu te chamei aqui porque eu tenho uma área no centro da cidade, uma área de 50 metros por 17. Eu chamei você porque Deus me mandou dar aquela área para o senhor fazer a igreja. Vamos lá.
me deu a área, está a igreja construída lá. Carlinhos, passado uns dias, não tem jeito não. Eu consertei, eu acertei que a minha segunda mulher, indenizei ela, mandei embora, consertei com a minha família, estou bem com a minha família. Esse é o evangelho que eu creio. Isso é o evangelho. Voltou, não casava, não sei, atrapalhado. Eu conversei com uma moça da outra igreja e eu falei com ela. Ela disse: pastor, eu estou incrédulo, porque Jesus falou comigo num sonho que era para me casar com o Valtão. É Deus que falou. Então casa com ele. Mas pastor, casa com ele. Você vai casar, eu vou fazer seu casamento. Pastor, mas que não custou demais. Ele é custoso, mas Jesus ama ele. Ele é custoso, mas Deus vai consertar ele. E aquela menina casou com o Valtão. Valtão tornou-se um obreiro, um homem que ajuda de noite a obra de Deus ali em Palmeiras. Ele chegou uns dias e falou assim: pastor, não vou usar mais paletó não, eu estou lutando para melhorar. Falaram aí, está desmoralizando o senhor. Está desmoralizando o senhor. Por quê, Aldo? Não, só porque eu venho para a igreja de paletó e eu estou começando a melhorar. Diz que o senhor gosta tanto de gente ruim que até eu já sou obreiro. Se eu sou obreiro, e eu vou tirar o paletó para ninguém pensar que eu sou obreiro, eu quero ser crente. Então, meus irmãos, o amor de Deus na nossa vida faz com que nós somos melhores. Porque tem umas lutinhas na igreja. Por que tem pessoa que não reconhece o amor que Deus tem para conosco? Mas Deus gosta de crente fiel. Deus gosta de crente fiel mesmo, mas Ele faz o ruim, infiel, ser fiel. Ele transforma. Irmão, foi escândalo quando Deus falou para Ananias e falar com Paulo: Deus me livre daquele homem. Deus me livre daquele homem, Senhor. Aquele homem mata, aquele homem prende. Não, pode ir. Aquilo vai ser o maior vaso. Eu tenho escolhido ele. Ele é um vaso para a minha obra. Ele vai fazer uma grande obra. Eu vou ensinar ele como é bom sofrer pelo meu nome. Então, meus irmãos, Paulo, a coisa que eu acho mais interessante: quem nos separará do amor de Cristo? Parece que você explica quando diz assim: nem a fome, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, viu? Mas depois Paulo diz assim: somos entregues à morte, fomos reputados como ovelha. Mas Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dá para entender que uma pessoa que está passando fome é vencedor? Dá para entender que uma pessoa que está na espada é vencedor? Mais do que vencedor? Está aqui. Irmão, a nossa vida, nós não recebemos ela aqui na terra. Nós estamos aqui passando por um tempo. As lutas, as dificuldades, os problemas não tem nada a ver com a nossa fé, o nosso amor, irmão, veja bem quantos ricos, quantas pessoas importantes diz que Jesus amava Lázaro, amava a Lázaro, foi ressuscitar Lázaro, porque Lázaro era doente, era pobre, mas era amigo de Deus, era amigo de Deus. E veja lá a parábola, quando Jesus fez uma parábola, que havia um rico e um pobre, e Lázaro e um rico, e diz a Bíblia aqui: o rico morreu e foi sepultado. O rico deve ter levado o corpo dele no corpo de bombeiro, foi sepultado. E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Olha a diferença.
foi levado pelos anjos. E lá, Hades, o rico atormentado, Senhor, mande alguma coisa. Não, aqui é um abismo, nem nós para passar, nem você para cá. Mas então, mande. Olha, você vê, Lázaro agora está sendo consolado no seio de Abraão. Lázaro está na glória, você é atormentado. Você recebeu tudo na terra, tudo foi bem na terra, mas Lázaro recebeu só males. Agora ele é consolado. E outra coisa, então mande alguém para pregar para minha família. Mande alguém pregar para minha família. Não. Se eles não pelos profetas, dos pregadores, daqueles meus enviados, nem tão pouco eles vão crer que uma pessoa ressuscita para pregar. Então, mas o poder da igreja está na palavra. Pregar a palavra de Deus com amor. Nós temos que pregar com amor. Se você não mostrar que tem amor ao pecador, você não ganha alma para Jesus. Você tem que ganhar alma mostrando para o pecador que ama ele como pecador. Eu como pecador. Você está amando porque Deus amou. E ele é amado através de você, através da sua vida. Louvado o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a igreja deve entender isto. Quando Paulo disse assim: nem a altura, nem a profundidade, nem a uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O crente, quando converte, aceita Jesus, ele recebe um kit de bênção. Toda a bênção acompanha o crente. Todo. Aí Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. O que ama a Deus não tem derrota. Não existe derrota na vida do crente. Porque se há uma luta, é Deus ensinando ele. Tem crente que tem que aprender de Jesus, irmão. Tem crente que é difícil você ensinar ele. Eu gosto sempre de falar que crente tem que ter hora que tem que ter bico doce, pôr bico doce nele. Acho que só o irmão Lourinho que sabe o que é bico doce aqui. Tem pouca gente que sabe o que é bico doce. Bico doce é quando você vai zelar da orelha do animal, fica rapado, tem cabelo, e ele começa a te dar patada, começa a dar coisa, começa a brigar. O único jeito, nem tronco serve para ele, é o bico doce. Você amarra a corda no beiço dele assim, e põe um pau e começa a rodar, começa a apertar, e ele abaixando a cabeça, começa a apertar, aí fica quietinho. Aí você vai lá, lindo, não é assim? Você já fez lá na sua fazenda isso? Corta direitinho, ele aceita. Tem crente, irmão, que Deus tem que pôr bico doce nele, pegar ele, dar uma luta feia para ele, dar um problema para ele, e ele diz: eu tenho que baixar o facho mesmo. Eu tenho que me humilhar, pedir oração, pedir o povo que ore por mim, me ajude, gente, eu estou sofrendo. Aí não está sendo derrotado, estou derrotado. Não, não é derrotado não, é vitória, é bênção, é bênção. Eu podia contar vários testemunhos que eu tenho na minha vida nesse sentido, para vocês verem que tudo é bênção. Deus, muitas vezes, meus irmãos, dá luta, dá problema, dá dificuldade, para você parar, refletir. Por quê?
Nada nos separa do amor, mas o amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele intercede, Deus intercede, o Espírito Santo intercede, Jesus Cristo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, irmão, vamos ficar mais crente. Temos que humilhar. Humildade é uma coisa que vem do coração. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade. Se você acha e vê que você é mais crente do que todo mundo, você está achando que você é mais humilde do que todo mundo, você não está com nada. Então não é a humildade que precisa do crente. O crente, quando ele está no Espírito, ele só vê falha dele, ele só vê necessidade, ele só vê... Irmão, nós temos que nos consertar muito. Uma das coisas que prejudica muito o crente, irmão, às vezes você está metendo pau no outro, falando do outro, duas pessoas falando, e depois você para e fala: irmão, você já reparou? Aquele irmão fulano, aquele irmão não está tendo vitória, porque ele fala demais dos outros. Você reparou, tem que falar, e nós dois falando, irmão, nós dois falando no cara. Vocês já notaram isso? Você está falando e criticando o outro que fala, né? Falta de cuidado. Mas por que isso acontece? É porque nós não nos damos conta de ser perfeito. Perfeito é só Jesus. Jesus diz para Nicodemos: bom é Deus, bom mestre, bom é Deus. O próprio Jesus mostrou. Eu estava dizendo, meus irmãos, as lições que Jesus deixou para nós. A maior lição que Jesus deixou para nós foi quando ele pegou a toalha, uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. E alguém disse: não, aí não, eu não aceito só lavar meus pés. Se o que eu faço agora, saberás depois. Se eu não lavar, você não tem parte. Então me lave a cabeça. Não, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É somente os pés, é somente o andar, é somente o agir. E Jesus disse: quem é maior? Quem é maior? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? É quem serve, é quem está sentado na mesa. Eu entre vós sou como quem serve. Eu entre vós sou como quem serve. Ninguém pensa que é grande. Estava no ensino, numa chácara, e não era tempo de manga. Eu achei interessante, que eu queria falar sobre esse assunto. E tinha uma galha de manga deitada no chão, sujinho, no chão. Foi uma engraçado. Por que esse galho de manga está encostado no chão? Ué, pastor, porque deu muito fruto. Deu muito fruto desse galho. Ah, é porque deu muito fruto. Então, quanto mais fruto der, mais humilde tem que ser, mais pequeno tem que ser. Entendeu? Temos que considerar servo. Nenhum crente pode deixar de ser servo. Eu peço a Deus para nunca deixar eu me exaltar. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu muita coisa. Deus me deu um campo que muita gente tem inveja, o campo de Vila Nova, com 236 igrejas. Comecei do nada. Vocês viram, o pastor falou: nunca vi isso, pastor. Só falar que as suas igrejas é tudo tempo próprio, tudo próprio. Tudo próprio. Mas eu nunca cresci, não. Eu fui porteiro dessa igreja. Eu trabalhei na porta dessa igreja. Eu sou o mesmo Jorge, servo do Senhor,
pronto para fazer o que for necessário, porque eu não tenho esse negócio de ser grande. O bispo encabula comigo, porque quando nós vamos nessas reuniões, aí ele senta lá com o governador, o senador, o deputado, chama o Jorge para cá. E eu, outros mais destrenados, Moisés, senta um pouquinho, quando eu dou desculpa, vou conversar com os irmãos, não dou conta de ficar naqueles negócios grandes. Eu fico meio complexado. Eu não dou conta de ficar me apresentando. É porque eu sou servo. Não posso roubar de nada. Eu não tenho nada para mostrar. Eu não vou mostrar, eu sou grande, a minha igreja é grande. Grande é Jesus. Grande é Jesus. Eu aconselho os obreiros, continue humilde, continue fiel, temente a Deus. A vitória de um homem está no permanecer fiel, fiel à família, fiel à esposa, fiel aos filhos. Obreiro, crente, tem que aprender a pedir perdão. Tem crente que não sabe pedir perdão, ofende e não pede perdão. Já pedi perdão para filho, já pedi perdão para esposa, já andei 250 quilômetros para pedir perdão à igreja, porque eu falei coisas que não devia falar. Por quê? Porque essa palavra me corrige. Aqui está a palavra de Deus, que é a espada, que nos ensina a ser crente, ser fiel. É assim que o crente tem que ser. E não tem outro caminho, irmão. Não tem outro caminho. Não pode ter inimizade. Poucos dias aconteceu um caso, um pastor ficou com raiva porque eu abro o trabalho, o pastor ficou com raiva de mim, e ficou bravo de mim, estava sentado perto do presidente da convenção, eu cheguei por detrás, peguei na nuca de um e do outro, e disse: pastor, presidente, você vai ser testemunha agora do abraço que eu vou dar desse pastor, vem cá. E ele não levantava, o pastor, não tem jeito, você vai ter que abraçar mesmo, pastor Jorge, não tem jeito. Levanta logo, rapaz, levanta logo. Levanta para me abraçar. Não, torto eu não aceito abraço torto não. Você tem que ficar direitinho. Abracei ele. O senhor não tem jeito não. Aí falou com o Lorival, aí você é o único. O senhor não tem jeito não. Não, ficou bem. Ficou bem na hora. Por quê? Olha, meu Deus, eu estou indo para o céu, o pastor também está indo para o céu. Por que nós vamos ficar separados? Não fique separado um do outro não. Não tem ninguém que é ruim, não. Ruim é Satanás. E você tiver um problema com o crente, vai nele. Ô irmão, eu quero te pedir perdão. Eu não estou tendo comunhão com você. Eu não estou dando conta de te abraçar. Eu quero viver em paz. É isso que é a igreja. A igreja é um corpo, é um povo, é uma família. E nós temos que viver em paz uns com os outros. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu sou pastor. Tem gente que pode pensar até que eu sou preguiçoso, porque eu não estou gostando de falar na igreja, não. Só que eu falo para a igreja, irmão, não sei quantas vezes no dia. Se vocês pudessem analisar quantos problemas eu resolvo por dia no telefone desse Brasil lá fora, todo lugar tem um problema, faz isso, faz isso, faz isso. Eu não sou pastor, não é só aqui. Mas eu dou graças a Deus que eu estava passando uma luta uma vez, já contei esse testemunho, e Deus falou comigo: se eu não pecasse contra ele, homem nenhum prevaleceria contra mim, e ele nunca deixaria faltar companheiro para estar ao meu lado. Nunca. Irmão, nunca faltou companheiro para estar ao meu lado. 50 e tantos anos. E eu tinha os 6 obreiros quando eu vim para cá. Hoje nós temos 236 igrejas. Nunca me faltou pastor para pôr nessas igrejas. Eu nunca pedi pastor para ninguém. Eu nunca fui em campo dos outros pedir pastor. Deus me dá. Deus vai dando. É igual a botija de Eliseu. Vai dando. Vai dando. Se eu quiser abrir hoje, pastor Davi, se eu quiser abrir hoje 50 igrejas, eu arrumo no nosso campo 50 pastores.
Está escutando aí, estão escutando, querendo dirigir igreja, porque Deus me deu isso. Agora, isso é bênção para a igreja do Senhor em Vila Nova. Vocês devem glorificar a Deus por isso, que é uma igreja que tem produzido em inúmeros os campos de pastores que estão fora, que saíram daqui, que converteram aqui. Eu dou graças a Deus por ver as pessoas que a gente evangelizou, que a gente ganhou, dirigindo a igreja para todo lado. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Eu quero deixar neste momento um conselho. Irmão, não embarace com qualquer coisa. Outra coisa, eu queria que os irmãos usassem as 3 peneiras. Vocês sabem o que é 3 peneiras? Ai, irmã, você viu falar que fulano fez isso? Irmão, mas o senhor viu falar? Não, eu não vi. Mas quem me falou é uma pessoa sincera. Mas peraí, mas você tem certeza que a pessoa falou? Não, certeza eu não tenho, porque não foi para mim que falou, eu não sei. Mas não, peraí, falta ainda a última. Esse trem é prejudicial. Vou falar com o pastor. Você prova isso? Você prova? Não, irmão, pelo amor de Deus, eu não provo, porque eu não vi, eu não sei. Então você não conta, não fala isso para mais ninguém. Se você não viu, se você não tem certeza, se você não prova, para que falar? Fala bem. Então usa as 3 peneiras. Eu sou um pastor, irmão, que o que chega do elemento fala assim: pastor, o senhor gosta de fulano, mas ele fala demais do senhor, ele mete. Por isso que eu estou gordo desse jeito, irmão. Se ele falar de mim, é a mesma coisa, me dá doce. Sabe por quê? E eu não vou ficar preocupado com o que falou, não. Eu estou preocupado com o que contou. Aprenda isso. Cuidado é com o que conta. Quem conta o canto aumenta um ponto. Não, se você... irmão, vamos orar por ele. Eu não tiro satisfação com ninguém porque falou. Falou? A pessoa que fala, irmão, lá, essa briga, porque tinha falando algo aí, falando com o senhor, que o senhor falou um negócio lá, mas o senhor mentiu. Falou, irmão, deixa para lá. Mas pastor, houve tapa? Não, irmão, a Bíblia não fala em tapa, a Bíblia fala só que não pode matar. Não bater tapa, não falou não, deixa para lá. Não vou entrar nisso não, porque falou de mim. Então eu tenho cuidado com quem conta. Quando você fica nervoso com a pessoa, falaram de mim, mas você viu falar? Não, mas me contaram. Não, o perigo está no que contou. Você vai atrás do que contou e não sabe de nada. Eu já fui por acaso, foi um mal-entendido, irmão. Ficou desse jeito. Vamos parar com essas coisinhas, com essas conversinhas, e vamos viver em paz. Eu quero viver em paz com vocês. Vocês querem viver em paz comigo? Amém. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelos momentos passados aqui na sua igreja, falando a tua palavra. Senhor, abençoe cada um de nós, que possamos entender a sua vontade, conhecer e reconhecer o amor que o Senhor tem para com a sua igreja. A igreja do Senhor está no mundo, mas ela é vencedora pelo poder do sangue de Jesus. Ela é vencedora porque o teu Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Continue abençoando o seu povo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar.